Boa noite, boa tarde, bom dia para você que está escutando o nosso podcast. Eu, Eric e André. Boa noite, Eric. Boa noite, André. Boa noite, Fran. Boa noite, André. Boa noite, Fran. Boa noite, Eric. Prazer estar aqui com vocês e bora lá. E hoje a gente vai falar sobre violência da PM, um tema que a gente já tratou nas nossas redes. Tiveram algumas threads, tem conteúdo lá no Instagram. Seria legal se vocês conferissem também esse conteúdo, que tá bem bacana. E a gente vai falar sobre esse tema que é um assunto recorrente, né? Toda semana a gente vê algum caso de violência. Então, nós vamos falar sobre isso. Vou dar aqui para vocês alguns dados, algumas informações antes das nossas análises. De janeiro a maio deste ano, 442 pessoas foram mortas por policiais militares no estado de São Paulo. É o maior número para o período desde 2001. O número de mortes por policiais de batalhões das cidades da Grande São Paulo, com exceção da capital paulista, aumentou 70% de janeiro a maio de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019. Em 2019, 350 pessoas foram mortas, de acordo com um levantamento feito pelo G1 e a Globo News, com base em dados da Corregedoria da Polícia Militar no Diário Oficial, que são as informações que eu estou passando aqui para vocês. A Secretaria da Segurança Pública informou, por meio de nota, que demitiu ou expulsou, de janeiro a maio deste ano, 80 policiais civis e militares por desvio de conduta. A pasta informou ainda que iniciou um curso no último dia 1 para todos os níveis hierárquicos da PM, com o objetivo de aprimorar os processos da corporação. Se trata do programa Retreinar. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Nas últimas semanas, diversos casos de violência da PM circularam nas redes sociais. O último com mais repercussão foi o caso de Parelheiros. A dona de um bar de 51 anos foi agredida por policiais militares em Parelheiros, no extremo da zona sul de São Paulo, e disse que ficou trancada em uma sala suja e escura no 101º Distrito Policial após ser levada pelos agressores. O vídeo circulou nas redes e mostra um policial militar pisando no pescoço da mulher para imobilizá-la. No mês de junho, ao menos 17 PMs foram afastados na capital e na Grande São Paulo após aparecerem em vídeos em 7 casos de agressões. Em um deles, a suspeita de assassinato. Desse total de policiais afastados, 9 deles foram presos. Alguns casos práticos, né, que aconteceram nos últimos tempos. 6 PMs foram afastados após agredirem 3 pessoas em abordagem em Barueri, região metropolitana, no dia 12 de junho. Outro PM está preso por suspeita de participação no assassinato de Guilherme Silva Guedes, menino de 15 anos. O adolescente sumiu de casa no dia 14 de junho, na zona leste de São Paulo, e o seu corpo foi encontrado baleado em Diadema. O sargento Adriano Fernandes Campos nega o crime. Bom, Eric ou André, quem quiser começar comentando sobre isso. A gente consegue notar, perceber, que essas formas de violência policial, esses abusos por parte da polícia, essas formas de truculência policial, elas estão muito frequentes em regiões muito mais periféricas, regiões de comunidades. Você percebe muito isso em favelas mesmo, e isso é um padrão no país todo, né? Você percebe isso com mais frequência em São Paulo, nos grandes centros urbanos como São Paulo, no Rio de Janeiro. Nós tivemos casos que ganharam repercussão no país todo, como o caso da menina Ágata, agora do menino do João Pedro. Tivemos também esses casos que a própria Francine citou, mais recente. Isso revela principalmente uma certa disparidade, vamos dizer, uma certa desigualdade da forma como a polícia age, sobretudo em certas camadas sociais. Você não percebe o mesmo tipo de tratamento da polícia por parte em regiões com maior poder econômico, social, né? Você não percebe esse tipo de situações acontecendo em regiões mais ricas. Então, isso é triste de ver como até a própria polícia, ela acaba reverberando um certo padrão de desigualdade social que existe no nosso país. Então, em certa medida, a gente nota uma certa dificuldade em resolver problemas
estruturais da nossa sociedade, problemas de desigualdades, que acabam sendo muitas vezes sendo nos mostrados por meio da violência policial. Então, a questão da violência policial também está intrinsecamente ligada a não só um problema às vezes, de falta de preparo, às vezes também de falta de estrutura para as polícias, mas também um problema também de desigualdade social, né? Então, é um problema que a gente tem que olhar com muita cautela, não só um problema de segurança pública, mas também um problema de desigualdade. Não, a questão aqui que o André levanta, né, ele colocou aqui alguns pontos importantes nessa discussão, e o que eu ressalto de imediato, e nós vamos revisitar, eu vou revisitar alguns destes pontos nas próximas falas, mas perceba que há uma tendência de violação de direitos das populações mais pobres. E aqui eu já coloco de cara que essa questão se relaciona ao formato da instituição. Por quê? Nós tivemos a origem das polícias militares, no caso aqui de São Paulo, que é o nosso recorte. A polícia militar ela tem origem nas guardas criadas pelo brigadeiro Tobias de Aguiar. Desde então, a polícia militar se tornou guarda municipal, né, a guarda paulista. Depois ela se torna polícia militar, surge esta nomenclatura. Alguns, erroneamente, atribuem a origem da polícia militar ao regime militar. Isso é um erro, ela vem antes disso. Porém, é uma estrutura que tem como viés aquele pensamento de hierarquia, disciplina e de combate a um inimigo. E, no caso de forças militares, elas sempre partem da premissa que os seus adversários se encontram em igualdade de forças. E daí surge um outro problema, que é o policial militar, normalmente um cabo, um soldado, às vezes um sargento, ele não vai enfrentar adversário com paridade de armas que justifique aquele preparo que eles recebem nas academias. Ele vai enfrentar um civil. Então você tem o quê? Um cabo que pressiona o pescoço de uma senhora de 51 anos, você tem outros que, fardados, agridem um rapaz no Jaçanã, eram 13 policiais e agridem um único rapaz, porque o que é ensinado aos policiais militares é a lógica da guerra. Isso por si só já é um problema desta instituição. O outro problema é que esta instituição, assim como todas as outras, elas refletem o ethos da sociedade na qual se inserem. Sendo o Brasil uma sociedade racista, uma sociedade que jamais resolveu dilemas do seu processo histórico, é evidente que a PM, mesmo composta por uma maioria negra, uma maioria parda, ela reproduz nas suas ações diárias esta violência que se encontra no seio da sociedade, que faz parte do nosso desenvolvimento enquanto nação. Daí você pode reparar que onde que a agressão se encontra? Nas periferias, nas favelas. Quando a violência sai de lá, a violência por parte da polícia militar, normalmente não é contra um branco rico. Ao contrário, a violência ela se dará muitas vezes quando ela acontece no Alto de Pinheiros, quando ela acontece no Jardim Europa, no Morumbi, contra um indivíduo negro que trabalha naquela região ou que mora ali. Quantos casos nós não temos? E eu posso citar aqui casos na minha família. Um tio meu, advogado, foi seguido por 2 viaturas da PM. Ele parou aqui na porta da minha casa, começou ali uma altercação. Se os meus pais não houvessem prestado atenção no tumulto que ocorria na rua e saído, isso daí já era um horário avançado da noite, quem sabe o que poderia ter acontecido, né? Então,
nós temos esta questão presente que se confunde não só com as mazelas sociais, com a desigualdade, com a marginalização do negro, como temos a PM como uma instituição inadequada para a realidade da segurança pública no Brasil. E só para complementar a sua fala, Eric, eu tenho alguns dados aqui do próprio Anuário Brasileiro de Segurança Pública que mostra que das vítimas de intervenção policial, 75% dessas pessoas mortas em intervenções policiais eram pessoas negras. Isso dados compilados de 2017 e 2018, que são os dados mais atuais do Anuário de Segurança Pública aqui do Brasil. E tem um detalhe importante que a gente tem que ressaltar também, que mostra também esse quadro de disparidade e desigualdade, que também mostra que das mortes decorrentes em intervenções militares, a gente vê que a maioria das pessoas mortas são pessoas que, em sua maioria esmagadora, mais de 80%, são pessoas que têm o ensino fundamental completo, mal completaram o ensino fundamental, e também são jovens, em sua maioria, né? São jovens de uma faixa etária de 20 a 24 anos, e corresponde a quase mais de 30% das pessoas mortas por intervenção policial. Então a gente revela que a gente não só um quadro onde a maioria dessas pessoas mortas por intervenção policial são pessoas negras, mas também são pessoas negras que mal têm uma formação escolar e, sobretudo, são jovens. Então a polícia, infelizmente, ela, dentro do seu escopo de ação, ela acaba matando mais negros, em certa medida, e também matando pessoas jovens também. Exatamente. E repare aqui que o Estado, o mesmo Estado que nega cidadania, que nega direitos, o mesmo Estado que não proporciona saneamento básico, educação, oportunidades de inserção no mercado de trabalho, é o mesmo Estado que se faz presente com a violência da PM ou com a negligência quando ele cede áreas da cidade ao crime organizado. É o que acontece em algumas favelas aqui em São Paulo, é o que acontece de forma muito mais acachapante no Rio de Janeiro, em que o Estado simplesmente se ausenta das suas funções e deixa o terreno livre para que outras estruturas de poder se façam presentes naquele vácuo. O Estado ele peca por omissão, por negligência, e depois, quando o problema se desdobra na adesão de alguns destes jovens ao crime, o Estado se faz presente com a violência, com o encarceramento em massa, mas é perverso, sobretudo porque muitos são apenas pobres e pretos, e ainda assim eles são alcançados pela violência do Estado. Parece muito quando, antigamente, né, quando algumas mães, alguns pais iam punir um dos filhos pelo que quer que fosse, e aí batiam no outro filho para que ele não risse do irmão. E é o que nós temos na realidade nas grandes cidades brasileiras, sobretudo aqui em São Paulo. Eu acho legal a gente falar um pouco sobre essa questão da militarização e da desmilitarização. Porque, assim, a desmilitarização é muito vista como uma pauta de esquerda, como se, assim, a direita rejeita essa ideia e eu tenho a impressão que muitas vezes as pessoas que se colocam contra a desmilitarização da PM não sabem exatamente o que isso significaria. Assim, é uma reação como se você falar em desmilitarizar a PM é como se fosse a mesma coisa de falar assim, vamos acabar com a polícia. E não é, né? Então, acho legal a gente explicar o que significa uma coisa, o que significa outra. Só para exemplificar para quem está escutando a gente, as forças de segurança no Brasil são as nacionais, né? Que são a Polícia Federal, Rodoviária e Ferroviária, e as estaduais, são a militar e a civil. A militar, responsável pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem, e a civil, que cuida da parte investigativa e de judiciário. Então, a Polícia Militar, no caso, ela tem o objetivo de funcionar como uma corporação de reserva das Forças Armadas, né, para atuar em situações de guerra ou de conflito. Então, a formação
da PM é diferente, a estrutura da PM é diferente, e eles têm até a própria justiça deles, que é a justiça militar. Né? Quando a gente fala em desmilitarizar a PM, não significa assim, vai deixar de existir a polícia, não é nada disso. Significa ali uma mudança de estrutura, de formação e etc. Sim, tem uma questão aqui com relação à desmilitarização, e eu falo certa familiaridade porque eu já fui crítico desta proposta, fiz parte, durante parte da minha vida, desta massa que critica a desmilitarização como se fosse o fim da polícia. Não é disso que se trata. A polícia militar, ela é um produto do nosso processo histórico, é claro, diz respeito à nossa identidade e é algo muito arraigado no imaginário popular que, para se combater o crime, é necessário a farda. Mas reparem que boa parte dos países no mundo não possuem forças de segurança pública militarizadas. E ainda assim, a segurança pública é gerida de forma muito competente. Um exemplo destes é o Reino Unido. A maioria das polícias ali são polícias civis. Algumas polícias em determinadas localidades possuem braços militarizados, sobretudo quando se trata de policiamento ostensivo, né, ou de choque, estas guarnições responsáveis por manutenção da ordem, né, e aí são estruturas que tendem a ter algum traço de militarização. Mas a polícia como um todo é civil. E aqui no Brasil, nós temos uma realidade muito díspare, porque o policial civil ele encontra certas vantagens com relação ao policial militar, justamente porque não há o que eles chamam de ciclo completo de polícia, né? Então, a polícia militar, ela chega na cena ou ela enfrenta o crime organizado, só que ela vai até uma delegacia da Polícia Civil registrar a ocorrência. Então, é sempre tudo compartilhado. Fica com a impressão que a PM tem uma função de cão de guarda, né? E isso não é bom nem para os agentes da Polícia Militar. Esta estrutura, ela pressiona, ela sobrecarrega o agente de segurança pública. E ela não funciona pelo motivo que eu já discorri aqui, de que estes homens são treinados para interpretar o cidadão como um inimigo, como se ele estivesse em uma guerra. É uma lógica de guerra. E alguns até dizem que isso seria importante porque as forças militares de segurança pública servem como reserva das Forças Armadas. Isso também é desnecessário. Para isso, nós já temos centros de treinamento para o pessoal da reserva das Forças Armadas. Não é necessário que você tenha grupos nos estados com este poder. E aí temos aqui uma consequência perversa desse sistema, que é a formação de milícias, que já é uma realidade no Rio de Janeiro, em algumas localidades do Nordeste. Aqui em São Paulo, dizem muitos analistas que nós começamos a sofrer com este fenômeno. Nós vemos agora o governador João Dória completamente rendido nas mãos da polícia militar, cada vez mais indisciplinada, cada vez mais rebelde e violando direitos como se não houvesse amanhã, algo que no Ceará descambou para uma greve. Uhum. Tivemos ali uma greve, inclusive que o marido da Carla Zambelli apareceu ali apoiando, prestando apoio institucional a milicianos. Aquela gente, aqueles grevistas, são milicianos, porque policial militar não pode fazer greve. Sim. Se ele é militar, ele tem que ele se sujeita a um código de conduta diferente. Ele não pode se sindicalizar, não pode fazer greves. Seria algo, inclusive, que os agentes ganhariam com a desmilitarização da polícia. E, enfim, a polícia militar também tem um outro problema que eu considero muito grave. Quando nós passamos pela redemocratização, a
a estrutura das PMs estava muito contaminada por aquelas décadas de arbítrio, aquelas décadas de exceção. Durante este período, os policiais militares eles participaram ativamente de todas as violações do regime militar e se convencionou, inclusive, as práticas de corrupção, práticas de grupos de extermínio, tanto que quando nós chegamos nos anos 90, nós temos casos como o da favela naval aqui em São Paulo, nós temos o Ildebrando Pascoal, no Acre, eu não sei se vocês lembram desse caso, que foi aquele cidadão aquele senador, se não me engano, que participava de um grupo de extermínio e que executava pessoas com serra elétrica, né? Motosserra, não sei. Enfim, ele era da Polícia Militar, um coronel da Polícia Militar. Então perceba que isto é uma realidade em todo o território nacional, sobretudo nos centros urbanos. O que é necessário discutir aqui é que, quando passamos pela redemocratização, não só foi dada aquela anistia ampla, geral e restrita, né, que anistiou, inclusive, agentes da repressão, torturadores, como ela poupou instituições como a Polícia Militar da devida autocrítica, da devida reformulação, que seria tão necessária para a convivência em tempos democráticos. As polícias militares não se pautam pela prática dos direitos humanos, elas atuam, na maioria das vezes, à margem da legislação. Nós temos declarações abjetas com o sargento Telhada, Rafael Telhada, filho do deputado estadual Coronel Telhada, que é deputado aqui em São Paulo, em que, quando divulgaram o aumento da letalidade policial, se não me engano, isso foi ano passado, o sargento Telhadinha publicou em uma rede social, nos stories do Instagram, que se havia aumentado 100 e poucos por cento, o ideal era que aumentasse 200%, que tinha que matar vagabundo. Faz tudo muito sentido, né, em um país violento como o nosso, em que há sim impunidade, porém, neste homicídio no atacado, morrem inocentes, e quando esses inocentes tombam, os sargentos telhadinhas da vida somem e se refugiam no corporativismo das instituições, o que é completamente lamentável. Eu só queria falar aqui, fazer um adendo, porque o Eric citou ali a questão da paralisação de PMs no Ceará. Naquela ocasião, que foi esse ano, tá, gente? Acontece tanta coisa aqui no Brasil que parece que já faz 5 anos que aconteceu isso, mas não. Foi fevereiro, março de 2020. Vamos só lembrar que o nosso excelentíssimo presidente, naquela ocasião, não abriu a boca para recriminar nenhuma vez o motim que estava acontecendo no Ceará. E esse motim durou 13 dias e terminou com 241 pessoas mortas, né? Inclusive, o senador Cid Gomes foi baleado, né? Teve episódio lá da retroescavadeira e tal, atiraram nele, aquela novela. Foi um episódio totalmente grotesco, né? De ambos os lados. E surreal, né? Exatamente. Coisas que acontecem no Brasil, né? O senador pegar uma retroescavadeira e jogar em cima do motim da PM que estava acontecendo. E naquela ocasião, o Bolsonaro, inclusive, saiu falando que não era motim, que era greve, não sei o quê. Não interessa, isso é vedado pela Constituição, tá, gente? Isso é vedado. Então, só queria fazer esse adendo que enfim, né? O nosso presidente, como sempre, aí prestando um desserviço para o país. Também tem que se pontuar a respeito também da nossa própria polícia, principalmente nos tempos atuais, que, dado que agora foi por causa das eleições de 2018, né, por conta de se ter elegido até figuras políticas mais próximas do presidente, houve essa mudança de mentalidade agora, onde um certo autoritário quer legitimar ações da PM, né, cresceu o corpo
do eleitorado pró-truculência da polícia, né? Aqueles que pregam que bandido bom é bandido morto, que são bastante efusivos com relação só de ouvir a palavra direitos humanos. A gente teve uma mudança até não vou dizer, até significativa, de certa forma, até nas pessoas eleitas de 2018, de certa forma, a gente teve figuras onde quebraram uma placa que estava onde tinha o nome da Marielle, quebraram a placa em homenagem a Marielle Franco, que foi assassinada de maneira covarde, e tudo indica, foi por parte de milicianos, pessoas envolvidas com a polícia. Você também tem a situação onde tem policiais que acabaram entrando para a política, tanto no cenário federal quanto no cenário estadual. E também temos agora, dentro de tudo isso, um crescimento considerável da violência policial, né? E até mesmo motivada, sobretudo, pelo próprio discurso do presidente Jair Bolsonaro, que tentou, não nos esqueçamos disso, aprovar o famoso excludente de licitude, onde na prática seria até mesmo uma carta branca para o policial poder atirar e matar pessoas, né? E não necessariamente ser responsabilizado por isso, que gerou toda uma confusão jurídica a respeito desse excludente de licitude, que depois acabou sendo vetado. O que a gente precisa pontuar aqui é que esse contexto de violência policial, sobretudo nos tempos nos atuais, ele não é algo isolado. Ele está sim alinhado a um contexto maior, que é esse contexto de beligerante, de discursos beligerantes, de discursos contra os direitos humanos, discurso contra o devido processo legal, e um discurso, sim, de certa maneira, armamentista, beligerante, e também de pregação à violência que vem, de forma bastante triste e lamentável, de figuras públicas que estão no alto escalão dos governos, tanto municipais, estaduais, quanto federais. Exatamente, o André. Perceba que nestas eleições de 2018, nós tivemos, com a ascensão do bolsonarismo e com aquele sentimento que a sociedade, parte da sociedade tinha, de que os governos petistas eram condescendentes com a violência, se criou um caldo de cultura que elegeu tantos policiais militares, tantas pessoas ligadas à pauta da segurança pública. Um dos casos aqui, que eu me recordo, foi da tenente sargento Cláudia Sastre, aqui em São Paulo. Cláudia Sastre, aquela mulher que neutralizou, foi, né, aquela que do matou, caso de Suzano? Foi do caso de Suzano? Eu não sei se foi... Não, eu acho que essa daí foi uma que... Eu não sei se foi Suzano, né? Mas que ela matou um assaltante, bateu um assaltante na porta da escola do filho, né? Era um Dia das Mães e, enfim, chega o meliante, ela neutralizou ali. Foi um ato de legítima defesa, claro, não deve ser criticada por isso, ela cumpriu com a sua função, né? Foi treinada para tal. Foi em Suzano mesmo. Isso. Só que me espanta quando uma pessoa que não tinha nenhuma qualificação política, nenhuma proposta para a segurança pública, nenhuma... Aliás, isso foi meses antes da eleição, meses antes do registro de candidaturas, a carreira política aconteceu na vida dela como um raio, de forma completamente inesperada, simplesmente porque ela matou alguém. Repito, não vou ser leviano aqui, ela fez aquele ato de forma legítima. Porém, que tipo de eleitor, tirando seus familiares e amigos, que tipo de gente vota em alguém porque esta pessoa se tornou famosa por um vídeo em que ela abate um ser humano? É algo que demonstra a insanidade dos nossos tempos. Aqui em São Paulo temos outro, por exemplo, que é o coronel Ishikawa,
talvez fosse uma figura conhecida nos círculos militares, mas não tinha votação suficiente para se eleger. Conseguiu uma cadeira na Leste simplesmente por ser coronel. Ninguém conhecia aquela criatura que foi eleita, assim como tantos outros. E no final, qual é a serventia do coronel Ishikawa na Lespe? Sabemos, por exemplo, é que ele empregava figuras ligadas à seccional paulista do gabinete do ódio bolsonarista. O coronel Ishikawa é do PSL, empregava estas pessoas em seu gabinete. Esta é a serventia do mandato do coronel Ishikawa, assim como outras figuras, coronel Tadeu, uma figura que eu puto como abjeta, que havia uma exposição na Câmara, ele destruiu a exposição, ele atacou de forma truculenta, justamente porque uma charge do Latuf dizia que mostrava ali um policial caminhando enquanto deixava para trás o corpo de um jovem negro. E o coronel Tadeu diz que isso é mentira, que é um ataque às instituições. E para provar que a PM não é violenta, ele agiu com violência quebrando o quadro. Então, percebam aqui que há uma doença... Quase uma ação bem antidemocrática, diga-se de passagem. Exatamente. Também, né? Uma ação totalmente democrática. Exatamente. E perceba que esse cidadão não foi punido. É uma figura igualmente abjeta, defensor de última hora do presidente Bolsonaro, não poderia se sair de outra forma, né? O mais absurdo, o paradoxal aqui, é que essas pessoas chegaram ao parlamento pelo voto. Pregam o fim da democracia enquanto se beneficiam dela. Até o próprio Bolsonaro, né? Se a gente lembrar ali em 2018, ele era colocado como o candidato da pauta de segurança pública. Mas o que ele fez durante todos os anos que ele foi deputado federal pela segurança pública? Nada. Nada. E detalhe importante, tem que ser dito, ele hoje, junto com a sua patota, tenta emplacar um discurso de que hoje há uma diminuição no número de assassinatos, em números absolutos, né, no número de homicídios, só que esse trabalho não começou pelo bolsonarismo, pelo governo Bolsonaro. Esse trabalho se iniciou, salvo a justiça, no governo Temer, na transição do governo Dilma para o governo Temer. O governo Temer conseguiu fazer um trabalho, dentro das suas medidas possíveis, ainda com críticas e ressalvas, conseguiu fazer um trabalho de redução da violência no número de homicídios no Brasil, junto com essa equipe. Então, tem que ser dadas as devidas salvaguardas para as pessoas que, de fato, fizeram em que o número de homicídios no Brasil fosse reduzido. Isso não começou no governo Bolsonaro. E eu vou dizer mais além, a tendência dado que a gente tem um contexto agora de aumento de pobreza, por conta da crise da pandemia, e também por conta até mesmo dos próprios discursos beligerantes e legitimações vindas de pessoas do alto escalão da política brasileira, a tendência é que esse índice de violência acaba, infelizmente, aumentando, né? Pode talvez não aumentar tanto a voltar a patamares que eram anteriormente, mas a tendência é que volte a crescer, infelizmente. E eu acho justo também registrar que muitos grupos políticos que não fazem parte do bolsonarismo, mas que aceitaram a indignidade de atuar como satélites deste pensamento primário, são responsáveis ou corresponsáveis pelo cenário atual. E aqui eu quero mencionar 3 nomes. Um deles, o ex-ministro, agora, Sérgio Moro, que foi um dos fiadores morais do excludente de licitude. Imaginem só foi derrotado porque o Congresso assim fez, porque o Moro queria o excludente de licitude. O Moro, assim como disse a sua esposa Rosângela, talvez não seja tão fácil entender onde começa Bolsonaro e termina Moro. Ele foi fiador dessas coisas e depois cavou pênalti para justificar a saída. Outra figura que se elegeu com o mesmo discurso
foi o governador de São Paulo, João Dória. Sim. Inclusive, um coronel aqui da PM paulista, que foi, se não me engano, o regedor, eu esqueci o nome do cidadão agora, mas ele deu uma entrevista responsabilizando Dória pelo aumento da violência, porque, segundo ele, foi esta mensagem passada nas eleições. Ele está parcialmente correto. Nós sabemos que há a adesão, a cooptação das PMs paulistas do baixo oficialato pelo bolsonarismo, mas o João Dória colaborou com isso. Ninguém jamais se esquecerá Bolsodória. Sim. Também devemos responsabilizar aqui o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que sequer tinha, ao contrário do Dória, até o Dória apresentou uma pauta, um projeto para a segurança pública, prometeu inclusive dar continuidade ao que o governo paulista fazia, e aqui temos que dizer que o governo paulista ao menos foi efetivo em as diversas gestões, é claro, né? Foi o primeiro estado da federação a atingir a marca de menos de 2 dígitos o índice de homicídios. Porém, no Rio de Janeiro foi pior, porque o Wilson Witzel não tinha proposta para a segurança pública. Toda vez que perguntado a respeito do tema, ele respondia que a sua solução era atirar cabeça, atirar na cabecinha. No final das contas, nós tivemos o caso da menina Ágata, que foi escandaloso, e depois outro que eu não me esqueço nunca, foi o caso do João Pedro. Afinal de contas, João Pedro foi morto em casa. Durante o isolamento social, o governador autoriza uma operação contra o traficante pé de chinelo. O governador Wilson Witzel é sócio do bolsonarismo neste holocausto humano. Porque agora o Dória e o Witzel querem, de certa maneira, se desvincular, mas não tem como. Não tem como. Eles. Sim, e suas As pautas eram políticas as mesmas. de segurança mesmo. Exatamente. Suas políticas de segurança pública também, a gente também não devemos esquecer daquele caso de Paraisópolis, que quem estava no governo também foi o nosso governador João Dória. O caso de Paraisópolis, onde quase uma dezena de pessoas morreu pisoteada por causa de uma ação da PM em um baile funk que estava acontecendo lá, aquilo foi desastroso. Aquilo pegou muito mal para o próprio governo e com razão, porque foi uma ação totalmente truculenta, mal planejada e que, no final das contas, mostrou como a PM em São Paulo, em certas regiões, acaba de forma totalmente abusiva. A gente não pode esquecer de um vídeo que também foi mostrado em uma outra situação em Paraisópolis, onde existem policiais, onde é que eles fazem um cerco na favela, na comunidade de Paraisópolis, e na medida que você tem baile funk, na medida que eles agem lá, há policiais onde é que estão escondidos com cacetetes, batendo em jovens que estão saindo de vielas, de becos, totalmente desarmados, com a mão para cima. Policiais usando do seu poder para agredir pessoas. Eu vejo que isso é praticamente comum, isso é uma coisa rotineira nessas regiões. Então, é algo que tem que ser denunciado sim, tem que ser botado no colo dos agentes políticos que hoje administram esse tipo de lugares, tanto o estado de São Paulo, quanto também no Rio de Janeiro. Eu acho que muito do problema da violência da PM, não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que o problema está muito na formação militar, né? Porque é a visão de mundo militar, digamos assim. E as pessoas que defendem a militarização, elas geralmente têm uma visão mais genérica ou limitada, né? Eu acho que uma visão mais limitada sobre as causas que geram a criminalidade. Então, ao invés dessas pessoas defenderem políticas públicas que vão atacar as causas que levam pessoas a delinquir, como, por exemplo, desigualdade de renda, desemprego, o ensino precário, enfim, essas pessoas preferem defender uma visão de guerra militar, querendo que a polícia bata mesmo, agrida mesmo, seja violenta mesmo. Então, não é à toa que a frase bandido bom é bandido morto, praticamente um jargão do bolsonarismo, da direita. E eles defendem essa visão, né? Eu já presenciei ocasiões em que pessoas que se identificam como liberais conservadores
endeusavam a PM, né? Chegando a cantar Viva PM para a PM. E é a mesma PM que mata centenas de inocentes, crianças, jovens. E a gente citou aqui, nesse podcast hoje, diversos casos que exemplificam isso. Então, o negócio é um pouco mais embaixo, né? Se a gente juntar a militarização do Estado com a desigualdade social do Brasil, e o Brasil é um país muito desigual, mais criminalização de drogas, que, assim, não a criminalização, mas a chamada guerra às drogas, que é responsável pelo mercado ilegal bilionário, que hoje tem ali o monopólio do crime organizado. Uma política de superencarceramento, né? Que também contribuiu para o nascimento das grandes facções que a gente tem hoje. Então, é legal a gente apontar essa mentalidade, né, que existe e foi a mentalidade que elegeu o Bolsonaro, de achar que você prender mais pessoas ou a PM ser violenta vai resolver a criminalidade. E não é isso. Não é assim que vai se resolver. Até porque, se a gente faz uma análise fria, que é o que a gente está fazendo hoje, a gente vê que a militarização de policiais não conseguiu atingir o objetivo que se propõe, né? Que é reduzir a violência. Muito pelo contrário. Nós estamos presenciando cada vez mais uma escalada da violência por parte dos agentes públicos que deveriam preservar a ordem. Então, não sei se vocês vão concordar comigo, mas me parece que o problema central nessa questão da violência da PM está justamente na formação da PM. A questão aqui, Fran, eu imagino que, bom, você colocou aí o cenário de forma panorâmica, né? Mas a formação das polícias militares, talvez ela não tenha se modernizado alegadamente. As Forças Armadas se modernizaram. Muito é dito, inclusive, quando o presidente vocifera contra as outras instituições, que ele não teria apoio das Forças Armadas, pois os oficiais modernos não foram criados naquele pensamento pista que marcava a instituição de décadas atrás. Isso faz sentido, né? Tanto que o Bolsonaro recuou até daqueles discursos mais virulentos, porém as PMs permaneceram iguais. A PM hoje ela tem a mesma formação, a mesma mentalidade que as PMs do tempo da ditadura. Então perceba aí o gargalo. E eu não imagino por que manteríamos uma instituição como esta, que inclusive é cara, sendo que ela é ineficiente e tem uma formação completamente alheia aos direitos humanos, ao que prega a Constituição de 1988. Eu entendo que você abordou alguns temas aí, dentre eles a guerra às drogas. O que eu digo é que eu, inclusive, não tenho um pensamento estabelecido a respeito de qual grau de legalização seria adequado, porque afinal de contas algumas dessas substâncias letais, né, não seria saudável a sua liberação, mas algumas demandam sim flexibilização. A maconha, por exemplo, não é uma droga que justifique esta repressão. Uma droga que você poderia, muitos países do mundo avançam nesse sentido, flexibilizando o cultivo, consumo, comércio. Quanto você cita aí liberais conservadores, né? Esta entidade política chamada liberal conservador, e eles costumam dizer às vezes que não, que é necessário porque o usuário de drogas, né, o usuário de maconha, ele financia o tráfico. Mas perceba, não seria errado se eu me reportasse, se eu voltasse no tempo e me referisse àqueles bebedores, né, os consumidores de vinho, cerveja, gin, nos Estados Unidos, ali nas décadas de 20, durante a lei seca, e dissesse que aqueles indivíduos financiavam a máfia, que eles que botavam dinheiro nas mãos do Al Capone, seria algo sem sentido, né? Então, da mesma medida,
É claro que o indivíduo ele participa de um esquema que é perverso, que é criminoso, tráfico de drogas, mas o indivíduo que compra, que adquire uma porção de maconha para consumo, talvez se ele tivesse a opção de adquirir este produto em outro estabelecimento de forma legal, imagine se este cidadão não fosse obrigado a recorrer ao mercado negro, né? Provavelmente não só ele faria essa opção segura, também não haveria tanto poder nas mãos do crime organizado, que hoje, inclusive, domina pedaços inteiros do nosso território. Então, a descriminalização da maconha, ela caminha de mãos dadas com a reformulação das polícias. A polícia militar já teve tempo para provar o seu caráter e, infelizmente, para os seus defensores, ela já se uma solução equivocada para a segurança pública. Só para complementar, uma questão importante, é importante dizer que o que a gente está criticando não é que todo policial militar, toda polícia, ela é um monstro de 7 cabeças. Não é isso que a gente está dizendo. Para ficar claro para pessoas que queiram dizer que a gente está fazendo uma crítica PM a todos os policiais. Não é isso. Existem muitos policiais bons da PM. Existem policiais compromissados, policiais éticos, e que trabalham no estrito lado do dever. O problema é que, infelizmente, existe, sim, uma parcela, pode-se dizer que minoritária, mas que age, sim, de forma abusiva, e que esses abusos, tanto de violência policial contra pessoas mais marginalizadas, contra ações de medida que acabam causando a morte de inocentes, esse tipo de situação está se tornando cada vez mais comum e rotineira, né? Tanto é que a gente vê progressivamente, semanalmente, casos de abuso, casos de violência, casos de situações de policiais acabaram agindo de forma totalmente desmedida e até de forma corrupta também. Então, a gente tem que pontuar isso. Para que a PM também consiga rever esse tipo de situações e consiga agir de maneira efetiva para combater esse tipo de situação dentro da própria corporação. Que ela até faz isso, mas ainda assim, a gente está longe do ideal. Então, é importante a gente pontuar esse tipo de coisa. Exatamente. Aliás, já que você tocou no assunto, é preciso colocar aqui no debate que a PM, essa organização tão arcaica, ela é prejudicial, em particular para os militares, porque ela não oferece salários dignos, não oferece estrutura de trabalho adequada, a violência, esse clima de guerra, essa mentalidade de guerra, ela tem um efeito devastador na saúde mental dos agentes da PM. Ano passado foi registrado que tem esses dados aí foi inclusive da própria Polícia Militar, esses dados que dão conta de que um policial militar tirou a própria vida a cada 10 dias. Foram 31 homicídios, suicídios de PMs na PM militar de São Paulo. Isso os reportados, né? Você tem, obviamente, outros tantos que não são comunicados, né? Você tem, além de tudo, situações como depressão, abuso de álcool, drogas. Não é um cenário adequado. É preciso, inclusive, se nós queremos uma polícia melhor, pensarmos em oferecer uma carreira melhor para esses agentes de segurança. Bom, gente, acho que por hoje é isso. A gente pode ver aí mais pra frente para fazer um podcast para tratar dessa questão de criminalização e descriminalização de drogas, guerras drogas, a questão da maconha, etc. Escutem os nossos outros podcasts. A gente tem um bem legal explicando toda a treta do Gilmar Mendes com os militares. A gente também já falou sobre o Covid, né, sobre a situação do Brasil atual e do Bolsonaro na pandemia mundial que está rolando.
E acompanhe a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, tá saindo bastante conteúdo legal, no nosso Twitter, e em breve vamos começar a expandir conteúdos. Então é isso, por hoje é isso. Boa noite, obrigada a todo mundo que escutou. Boa noite, Eric. Boa noite, André. Boa noite, Fran. Boa noite, André. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Eric. Obrigado, Francine. Obrigado você que nos escutou até esse momento. E é isso, e até uma próxima.